Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Demon Slayer, Aventura Silenciosa, capítulo 141. Ponto de vista em terceira pessoa. Tanjiro assistiu com horror abjeto à paisagem de destruição que antes era uma floresta. Ele não tinha outras palavras para descrever o sentimento em seu peito. Como algo que já existia há tanto tempo poderia desaparecer em uma noite, assim do nada. O que aconteceu aqui? Ele perguntou com a voz trêmula, quase sem coerência. Havia um jovem na frente dele, usando um auri branco com listras pretas. Ele tinha bandagens cobrindo a parte inferior do rosto e tinha as mesmas palavras que Seiji escritas na parte de trás do auri. Um pilar. Foi uma batalha entre nós e o Rei Demônio. Infelizmente o inimigo conseguiu escapar no último minuto, Obanai respondeu enquanto os liderava. Atrás de Tanjiro estava o resto dos Kamado. A expressão deles era cheia de confusão e desconforto. Ao contrário de Tanjiro, eles nunca tinham visto um demônio antes, então o que Obanai disse nem fazia sentido para eles. Tanjiro cerrou os dentes quando ouviu a resposta. Ele sabia que uma batalha havia ocorrido ali. Ele tinha ouvido as ondas de choque e explosões a quilômetros de distância. Seu nariz também podia sentir o cheiro do sangue puro e da violência que havia ocorrido na batalha. Mesmo que ele não estivesse lá, ele podia sentir claramente o fantasma do que havia acontecido. E o que aconteceu estava além dos limites humanos. Talvez ele tivesse feito a pergunta errada. O que ele realmente queria saber era como isso era possível. Como um pequeno número de pessoas poderia arrasar completamente a floresta e como o inimigo poderia sobreviver. Ele sabia agora que havia subestimado gravemente os demônios e matadores de demônios. Ele sabia que eles eram fortes o suficiente. Eles podiam destruir árvores com as próprias mãos. Mas essa estimativa era risível. Eles eram basicamente um exército ambulante. Cuidado aí, Tanjiro disse e ajudou seus irmãos mais novos a pular sobre uma enorme ferida na terra. Parecia que a terra tinha sido cortada por uma lâmina de 100 pés. Essa não foi a única, pois marcas de destruição cobriam o lugar como folhas caídas. A neve não conseguia cobrir as crateras profundas e rachaduras que faziam o solo sólido parecer vidro. Até mesmo as poucas camadas de neve estavam decoradas na cor vermelha. Os matadores de demônios sangravam muito, mas o Rei Demônio era ainda pior. Seu sangue estava por toda parte na floresta e Tanjiro podia literalmente sentir o cheiro do mal neles. A família Kamado olhou para tudo com medo. No intervalo de uma noite, a região onde viviam tinha se tornado virtualmente inabitável. O fato de ser feito pelo homem desafiou sua crença do que era possível. Por fim, eles voltaram para o complexo Kamado. Era uma pequena clareira que cercava sua casa. Eles viram muitas pessoas lá e alguns rostos novos. A maioria das pessoas usava roupas pretas que cobriam todo o corpo, até mesmo o rosto. Eles pareciam ninjas enquanto se moviam rapidamente e ajudavam de qualquer maneira que pudessem. Alguns deles estavam limpando a área de sangue, outros estavam enrolando bandagens ao redor dos feridos, e alguns estavam fazendo fogo e cozinhando comida. Eles viram Seiji sentado na varanda meio quebrada com uma moça bonita cuidando de seu ferimento. A família Kamado foi até ele imediatamente, pois ele era a única pessoa que conheciam entre todos os estranhos. Seiji-san. Eles correram até ele e seu tom era de preocupação quando viram que todo seu corpo estava coberto por uma bandagem branca. Ele estava gravemente ferido. Eles podiam dizer até mesmo com seus olhos destreinados. Mas o que os chocou ainda mais conforme se aproximavam foi o olhar opaco em seus olhos. Seus olhos pareciam exaustos e derrotados. Seiji-san. Tanjiro simplesmente ficou parado na frente dele, sem saber o que fazer a seguir. Vocês estão aqui, Seiji os cumprimentou com um sorriso mais fraco que já tinham visto nele. Estou feliz em ver que todos estão seguros. Nezuko? Ele chamou especificamente e quando a garota deu um passo à frente, seu sorriso ficou um pouco mais brilhante. Você é humano, ele disse e riu de uma piada que só ele conhece. Com a confirmação de sua segurança, eu diria que esta batalha não foi uma perda total da nossa parte, disse ele com um aceno de cabeça. Você está bem, Seiji-san? Perguntou preocupada Kei, a mãe de Tanjiro. Estou bem. Não sofri ferimentos fatais e os que sofri vão sarar em breve. Mas por enquanto, posso falar com você em particular? Tenho algo urgente para discutir com você, Seiji perguntou, ao que Kei assentiu. Shinobu, por favor, você pode levar Tanjiro e seus irmãos para dentro? Tenho certeza de que eles ainda devem estar em choque depois do que aconteceu, Seiji perguntou à moça que estava cuidando de seu ferimento. Shinobu não pareceu muito agradecida por ter sido convidada a se afastar dele, mas ela não disse nada. Ela se levantou e gesticulou para as crianças a seguirem para dentro. Tanjiro e o resto entraram na casa, onde viram mais pessoas que usavam o mesmo uniforme que Seiji. Eles estavam muito feridos, apenas Seiji, seus corpos estavam cobertos com bandagens brancas. Se viu? Um homem gigantesco com joias decorando sua cabeça perguntou. Ele estava sentado ao lado de um homem inconsciente com cabelo amarelo. Eles são os irmãos Kamado, disse Shinobu e deixou as crianças se sentarem. Ela mesma foi até o homem inconsciente para ver como ele estava. O nome é Tengen Uzui, o Ashira mais chamativo, e essa baixinha é Shinobu. Ela é uma médica, Tengen apresentou com um sorriso. E nosso amigo aqui que colocamos para dormir para que ele não fique furioso e coma todo mundo é Rengoku. Você podia ouvir a alegria forçada em sua voz. Ele estava tudo, menos feliz naquele momento. Desculpe por usar sua casa desse jeito, mas tenho certeza de que você não se importaria, já que é um prazer para todos me receber como hóspede. Ele disse em um tom falsamente arrogante enquanto ria.
As coisas estão um pouco complicadas agora, mas tudo deve ficar bem em breve. Ao amanhecer, mais reforços virão e começaremos a movê-los para o quartel-general, disse Shinobu, encaracolado. Espere, estamos nos mudando? Tanjiro perguntou. Sim. É muito perigoso para você continuar vivendo aqui, então você se mudará para a sede do Matador de Demônios agora mesmo, antes que o mestre decida o que fazer a seguir, disse Shinobu. Tanjiro ficou em silêncio depois disso. Ele contemplou como sua vida iria mudar tão drasticamente depois de uma noite. Ele olhou para seus irmãos e sentiu uma profunda sensação de alívio ao vê-los. A determinação em seu coração se fortaleceu e ele se curvou aos dois Ashira. Obrigado. Depois disso, eles receberam cobertores quentes e comida junto com os outros para se manterem aquecidos na noite fria de inverno. A casa tinha um buraco enorme na parede, então era um abrigo imperfeito. Ao amanhecer, eles foram transferidos para o quartel-general dos caçadores de demônios. Ponto de vista em terceira pessoa. Como está? Shinobu perguntou a Gyomei enquanto amarrava o curativo em seu peito. Comparado ao seu tamanho, Gyomei era um gigante, então ela literalmente teve que andar em volta dele para cobrir seu ferimento. Eu te disse, Shinobu, eu não me importo com a dor, Gyomei disse, tentando sorrir, mas ele mal conseguia. Ninguém no momento estava com vontade de sorrir. Um pedaço enorme do peito dele foi arrancado, então não havia muito que ela pudesse fazer. Os Ashira tinham grande controle sobre seus corpos através do estilo de respiração, então Gyomei podia parar o sangramento. A única coisa que ela podia fazer era esterilizar o ferimento para evitar infecção e dar analgésicos a ele. E ainda assim o homem gigante não a deixou fazer nem isso. Só me responda corretamente, você ainda sente dor? Ela perguntou novamente. Ela tinha dado analgésicos a ele, mas era difícil determinar a dose correta. Gyomei era muitas vezes maior do que o ser humano médio. Gyomei ficou em silêncio por algum tempo antes de dizer, vou precisar de um pouco mais. Shinobu deu-lhe mais doses de analgésicos depois que ela terminou. Era frustrante para ela. Não, frustração não era o suficiente para descrever seus sentimentos. Ela correu para a região de Gifu imediatamente após receber a mensagem de Corvo, mas quando chegou lá, tudo já estava feito. O rei demônio havia escapado e o que restava eram seus amigos que estavam meio mortos com ferimentos e veneno, enquanto um deles havia encontrado um destino trágico. Rengoku se tornou um demônio. Ela não sabia como reagir à notícia devastadora. Era um destino pior que a morte. Isso explicava o estado em que Seiji estava quando ela o encontrou, completamente quebrado além de apenas um sentido físico. Ela desejou ter chegado lá a tempo. Ela sabia que não faria muita diferença com seu nível de força, mas teria feito a diferença. Talvez então as coisas não terminassem desse jeito. Era por isso que ela odiava ser médica. Ela estava cansada de apenas consertar o que estava quebrado e não conseguir proteger. Ela estava fadada a sempre se atrasar. O mesmo aconteceu quando sua irmã enfrentou Doma. Está tudo bem? Gyomei a tirou de seus pensamentos. Era cômico que ele estivesse fazendo aquela pergunta a ela quando estava coberto com um curativo. Sim, ela respondeu. Você não deveria se sentir impotente, Shinobu. Estamos todos lutando do nosso jeito. Você tem muito trabalho pela frente, Gyomei disse e virou a cabeça em direção à casa onde Rengoku estava inconsciente. Ela lhe deu remédios e veneno para mantê-lo dormindo por enquanto. Ela se virou para olhar a casa e ponderou se seria possível transformar alguém de volta em humano. Sim, muito trabalho, ela admitiu. Obrigado por sempre cuidar de nós. Sem você não seríamos capazes de lutar nossas batalhas há muito tempo, disse Gyomei. Shinobu permaneceu em silêncio, mas as palavras a fizeram se sentir melhor. Embora ela não pudesse estar na linha de frente na maior parte do tempo, era verdade que seu trabalho importava. Na verdade, talvez fosse mais importante do que qualquer outra coisa, porque agora eles só a tinham. Nesse momento, ela viu Seiji correr de volta para a floresta com uma mulher nos braços. A mulher é a mãe de Tanjiro. Para onde ele está indo? Shinobu perguntou espantada. Seiji não estava em condições de fugir novamente. Ela se levantou e tentou ir atrás dele, mas Gyomei a impediu. Ele vai ficar bem, ele disse e ela decidiu confiar nele. Ele provavelmente tinha ouvido a conversa e sabia que a situação era importante. Ela suspirou, mas ainda assim foi embora. Ela não iria atrás dele, mas tinha outras coisas importantes para fazer. Lady Kosho, coletamos amostras de sangue e todas as partes do corpo que conseguimos encontrar. Relatou a Kakushi enquanto segurava um recipiente que continha as partes restantes do demônio. Certifique-se de não revelá-los à luz do sol e leve-os de volta para a mansão, ela disse e a Kakushi assentiu antes de fazer o que lhe foi ordenado. Agora eles não tinham apenas amostras de sangue, mas também partes do corpo de Muzan Kibutsuji. Era um ótimo material de pesquisa que pode ser usado para aprender mais sobre demônios, mas principalmente para Shinobu, para criar veneno eficaz. Normalmente seria impossível tirar partes de Muzan, pois ele tinha controle absoluto sobre suas células. Mas estas foram cortadas usando a respiração do sol e a lâmina vermelha. Foi mais um ganho em uma batalha aparentemente perdida. Capítulo 142. Ponto de vista de Seiji. Existem demônios neste mundo, criaturas que se alimentam de carne humana. Eles caçam à noite, matando pessoas para saciar sua fome insaciável. Para combater essas criaturas e proteger a humanidade, nossa organização, a Esquadrão de Caçadores de Demônios, foi criada. Comecei minha explicação para Kika Amado. Expliquei a ela em pequenos detalhes o que eram demônios e como eles poderiam ser mortos pela luz do sol ou usando uma lâmina específica. Embora você possa pensar que era desnecessário, era necessário para acalmar sua preocupação. Imagine alguém lhe dizendo que demônios são reais, mas não diria suas fraquezas ou como combatê-los. Pelo menos quando ela soube que os demônios não eram todo-poderosos, ela ficou um pouco aliviada. Também informei a ela sobre minha classificação na organização, que está abaixo apenas da de mestrado. Então, expliquei a principal razão pela qual eu queria falar com ela em primeiro lugar.
O demônio veio especificamente para matar sua família, eu disse. O quê? Por quê? Ela perguntou, seu rosto não demonstrando nenhuma pista sobre o motivo pelo qual um demônio os atacaria. Descobrimos que seus ancestrais tinham uma conexão com a esquadrão de caçadores de demônios no passado. Não sabemos como, já que foi há muito tempo. Mas eu sei que a Inokami Kagura é uma técnica de espada escondida em uma dança, eu disse, contando a ela coisas que ela precisava saber dali em diante. Então sua família será transferida para o quartel-general dos caçadores de demônios para que possamos protegê-los. Os demônios não vão parar, eles virão atrás de vocês novamente, eu disse, e depois de um momento de silêncio, ela sentiu. Eu entendo. Isso era mentira, ela não entendia nada. Na verdade, ela ainda estava no meio da absorção da existência dos demônios. Mas ela confiava em mim, então ela concordava com tudo o que eu estava dizendo. Acho que valeu a pena cultivar a confiança dela no final. E por favor, ouça com atenção o que vou dizer a seguir. O demônio que veio atrás de você não estava apenas querendo massacrar sua família, mas também estava procurando por algo. Algo que ele tinha certeza de que você saberia, eu disse e olhei fixamente para os olhos dela. Tento não parecer tão desesperado, mas talvez eu tenha falhado com as emoções que li em seu rosto. Uma flor, um lírio-aranha azul. Ela permitirá que os demônios consertem sua única fraqueza que é o sol, eu disse e pude ver que ela sabia do que eu estava falando. Você sabe onde fica? Perguntei e já sabia que ela sabia. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, imaginando como responder à minha pergunta desesperada. Parece haver algo complicado na localização da flor. Eu sei onde fica. Ela finalmente disse. Leve-me lá. Eu nem esperei pela resposta dela enquanto a pegava nos braços. Meu corpo doía em protesto, mas eu disse para ele se fuder. Eu não descansaria até garantir aquela flor, até ter certeza de que havia uma chance de ajudar minha melhor amiga depois de ter errado tanto. Corri pela floresta destruída com Ki em meus braços. Ela era minha guia, me dizendo para onde ir e qual montanha escalar. Diferentemente do que eu pensava anteriormente, a localização da flor era bem distante. Era preciso atravessar rotas complicadas e cavernas para chegar lá. Eu não estava em condições de me mover rápido, então quando chegamos ao nosso destino, o sol já estava no horizonte, indicando que seria cedo. Chegamos a uma clareira escondida na borda de uma montanha, que só podia ser acessada por uma caverna. Dali podíamos ver a terra abaixo e o rio correndo montanha abaixo. Era um lugar lindo. A luz do sol refletia na água e no brilho branco da neve, fazendo-a parecer brilhar como joias. E ainda assim eu não podia poupar um momento de descanso para apreciar a vista. Todo o meu foco estava na única planta na pequena clareira. Parecia uma planta comum, exceto pelos poucos botões de flores que eu vi nelas. Meus olhos perfuraram a terra e vi os restos mortais de alguém sob a planta. Cheguei à conclusão de que era um túmulo para alguém importante. Virei-me para Ki. É isso? Sim. A flor que você está procurando, o lírio-aranha azul, só floresce algumas vezes por ano e também apenas durante o dia, ela me informou. Senti a realidade dar um tapa na minha ilusão que era encontrar a flor e transformar Rengoku de volta em humano o mais rápido possível. Claro, não seria tão fácil assim, pensei comigo mesmo. Entendo, eu disse. Embora fosse uma droga não poder pegar a flor agora, pelo menos eu sabia onde ela estava. Você sabe quando a flor vai desabrochar? Eu perguntei, e Ki assentiu. Claro. É uma tradição da nossa família cuidar da flor e levar nossos filhos pelo menos uma vez na vida para ver a flor desabrochar. Ela disse e eu senti um peso sendo tirado dos meus ombros. Eu posso trabalhar com isso. Obrigada, eu disse e foquei meus olhos na flor e estudei a planta o máximo que pude, tentando ver o que tornava a flor diferente das demais. Muzan e eu perdemos a batalha. Ele falhou em matar a família Kamado ou qualquer outra pessoa, enquanto eu falhei em matá-lo. Mas ao mesmo tempo, nós dois ganhamos algo importante da batalha. Muzan obteve informações sobre nós na batalha. Agora ele sabia sobre as marcas do matador de demônios e até mesmo sobre minha respiração do sol. Na próxima vez que nos encontrarmos, ele será muito mais cauteloso e perigoso. Por outro lado, salvei a família Kamado, obtive o sangue do próprio rei demônio e encontrei a localização do lírio-aranha azul. A flor foi um divisor de águas neste mundo. Poderia ser a chave para fazer uma poção que poderia fazer o rei demônio voltar a ser humano, assim como transformou em demônio 1000 anos atrás. Ou poderia ser meu trunfo se eu não conseguisse derrotar os demônios. Muzan se tornou um demônio ao consumir o lírio-aranha azul. Eu poderia fazer o mesmo se comesse um? Ou Shinobu e Tamayo poderiam recriar a poção que transformou Muzan em um demônio. Eu não estava abaixo de me transformar em um demônio se isso significasse que eu poderia aniquilar os demônios que vinham de Muzan. Eu o odiava tanto agora. Ele concedeu o mesmo destino ao meu melhor amigo. Mas por agora, eu desabei no chão, que imediatamente veio ao meu lado e emprestou seu corpo para apoio. Estou exausto. Capítulo 143. Ponto de vista em terceira pessoa. Boom. Muzan Kibutsuji balançou o braço em volta do castelo infinito, quebrando centenas de salas enquanto milhares eram criadas. O som da destruição ecoou na dimensão. Seu corpo estava cheio de veias, e seu sangue fervia de raiva. Seu coração parecia dinamite em seu peito, explodindo em si mesmo. Foi uma demonstração assustadora de raiva e ira, mas não era possível ignorar o que realmente era. Uma criança fazendo birra. Foi uma demonstração patética de frustração de um covarde que correu. Seus braços retornaram às mãos humanas quando ele estava satisfeito em destruir o quarto ao seu redor. Seus próprios dedos cravaram em seu rosto e ele o arrancou em uma demonstração de sangue coagulado. Seus ferimentos sararam em um segundo e ele o arrancou novamente. Assim, Muzan continuou se rasgando até que o sangue se acumulou abaixo de seus pés. Era sua maneira de lidar com sua própria forma. Ele queria arrancar sua pele e mudar sua identidade de alguma forma. Mas ele se deparou com uma dura realidade. Ele nunca poderia mudar quem ele era.
Seu covarde. A voz de Sage ecoou em sua mente, dobrando sua vergonha cada vez que ele pensava que aquilo iria acabar. Ele não conseguia escapar das vozes em sua cabeça. Ele continuou suas ações por um longo tempo até que finalmente parou e ficou imóvel como uma estátua. Foi como tomar um banho frio para ele. Sua mente se sentiu um pouco mais clara depois da explosão, e ele pôde pensar na situação novamente. Todos eles têm que morrer, Muzan disse a si mesmo, determinando que essa era a única maneira de apagar a vergonha que sentia em seu coração. Ele não conseguia se enganar quando disse, todos eles têm que morrer, e não eu vou matar todos eles. Nakimi, disse Muzan com raiva, virando seus olhos vermelhos de sangue para a mulher que observava sua exibição desagradável com uma expressão estoica. Ele não conseguiu evitar descontar sua frustração na primeira vítima que viu, alguém que ele tinha certeza de que não poderia enfrentá-lo. Muzan levantou a mão cruelmente e fechou os dedos em punho. Com o gesto dele, os olhos de Nakimi se arregalaram, a primeira emoção em seu rosto desde que Muzan entrou no castelo infinito. Ah! Foi um grito de pura agonia que saiu dela. O som era estranhamente familiar para Muzan, pois era o mesmo grito que ele havia soltado algumas horas atrás. Um sorriso doentio se espalhou por seus lábios enquanto ele se divertia infligindo dor a outra entidade. Era uma terapia para sua mente distorcida. O ato de ter a vida de alguém na palma de sua mão acalma seu ego quebrado. Muzan permitiu que ela gritasse mais, e foi isso que ela fez. Nakimi sentiu cada célula do seu corpo queimando de dor. Seus nervos parecem enlouquecer, seu propósito principal muda de controle para infligir a ela a maior quantidade de dor. A dor era intensa o suficiente para fazê-la desejar estar morta. Mas ela não morreria, sua habilidade era útil demais para Muzan perder, então ele não a deixaria morrer. Diga-me, Nakimi, como você não sabia que Seiji Shigan estava com a família? Você é tão incompetente ou queria que eu morresse lá? Muzan perguntou, colocando a culpa nela enquanto justificava suas próprias ações sádicas. Você me traiu? Os olhos de Muzan se arregalaram como um pires, e após um momento de silêncio, sua mão caiu do pulso. Foi um corte tão limpo que o sangue não jorrou e seu próprio corpo não percebeu até que ele estremeceu. Com isso, a tortura de Nakimi chegou ao fim quando ela caiu no chão. Ela se enrolou em uma pequena bola, seu tamanho era o de uma criança pequena. Senhor Muzan. Bum. Foi um passo único, mas pareceu uma explosão. Bum, bum, bum. Acho que sua mente não está no melhor estado. Talvez a batalha tenha lhe cobrado um preço, a voz não perguntou. Era direta e alimentava sua intenção em Muzan como um comando. O rei demônio sentiu sua raiva anterior voltar 10 vezes maior quando olhou de lado para o demônio que estava ao seu lado. Ambos estavam virados para a direção oposta, mas não se encaravam. E ainda assim, mesmo com a raiva infinita fermentando dentro dele, Muzan não fez nenhum movimento. O fato de não ter visto o ataque o impediu de retaliar. Não, ele não só não viu o ataque chegando, como nem o sentiu. Não houve absolutamente nenhuma intenção, nenhum som, e não houve dor no ataque. Morrer em agonia era assustador, mas morrer sem perceber era assustador por si só. O que você pensa que está fazendo? Kokushibo. Estou impedindo meu mestre de fazer algo irracional enquanto ele não está em condições de tomar uma decisão, afirmou o próprio Kokushibo, sem hesitação. Embora Kokushibo fosse um subordinado do rei demônio, era apenas no papel. Na realidade, o relacionamento deles era de um parceiro de negócios, em vez de um mestre-servo. Isso se devia ao simples fato de que Kokushibo era mais forte que o próprio Muzan. Se eles fossem iguais em força, Muzan seria capaz de manter sua posição como mestre, já que ele tinha controle sobre sua cela. Mas Kokushibo era mais forte e nem o próprio Muzan sabia o quanto. A diferença era o suficiente para Muzan temer que Kokushibo fosse capaz de acabar com ele independentemente do controle. Ele não tinha dúvidas de que se Tamayo conseguisse escapar de seu controle, Kokushibo conseguiria escapar e matá-lo se ele o desafiasse. Felizmente para o rei demônio, Kokushibo manteve sua tradição samurai até certo ponto. Um samurai obedece ao seu senhor independentemente da força. No final, Muzan acalmou seus nervos e se afastou do demônio. Então acho que você tem minha gratidão, Muzan admitiu. Kokushibo também se afastou de seu lugar e foi até Nakimi. Ele cuidadosamente ajudou a garota demônio a se levantar. Com quão gentil ele estava sendo com ela, você pensaria que ela era uma garota humana feita de vidro. Você está bem? Ele perguntou sem emoção na voz, exceto por um toque de preocupação real que se espalhou por seus 6 olhos. Sim, estou bem. Nakimi rapidamente recuperou sua inteligência. Seu único olho tremeu, sem saber para quais olhos ela deveria olhar de volta. Obrigada, Sr. Kokushibo. Ela fez uma profunda reverência e ele aceitou seus agradecimentos com um nobre aceno de cabeça. Sentimentos? Muzan pensou consigo mesmo enquanto estreitava os olhos para os 2 demônios diante dele. Faria sentido desenvolver pelo menos um sentimento de parentesco, considerando que eles viviam juntos no castelo há mais de um século. No entanto, ele fez uma anotação mental em sua mente de que Kokushibo se importava um pouco com a garota demônio. É surpreendente que os matadores de demônios desta geração tenham se tornado fortes o suficiente para representar uma ameaça a você, Lord Muzan, disse Kokushibo. Ele estava sentado em seus próprios pés a alguns metros de Muzan. A tensão havia desaparecido completamente entre eles. Eles tinham respeito mútuo um pelo outro até certo ponto. Muzan respeitava sua força enquanto Kokushibo respeitava sua própria promessa de servir Muzan. Agora mesmo, eles estavam discutindo sobre o que aconteceu algumas horas atrás. Os Ashir eram fortes o suficiente para lutar contra Muzan. Kokushibo pensou que sua geração era a primeira e a última a conseguir fazer isso. Seu interesse atingiu um pico ligeiramente depois de centenas de anos. Eles são notáveis para os humanos, mas não são a principal ameaça, disse Muzan e fez uma pausa curiosa. Um usuário que respira o sol vive.
Kokushibo literalmente ficou paralisado em seu lugar quando ouviu aquela declaração. Ele julgou cuidadosamente como processar a frase e quando terminou, seu corpo imóvel se desfez. E quando isso aconteceu, uma imensa luxúria pela batalha escorria do demônio estoico. Era uma fome pela batalha que nunca era completada. Muitos países atrás, Kokushibo desafiou seu próprio irmão, mas isso terminou em sua derrota e seu oponente morrendo de velhice após a batalha. Depois daquele dia, uma parte de Kokushibo morreu também. A razão pela qual ele se tornou um demônio foi para que ele pudesse superar seu irmão em primeiro lugar. Então, após sua morte, a vida se tornou sem sentido para Kokushibo. Mas com a notícia de um novo usuário da respiração do sol, ele pensou que poderia ser uma chance de se sentir vivo mais uma vez. Uma chance de terminar a batalha incompleta. Não seria o mesmo que derrotar Yorishi, mas derrotar seu sucessor era algo que Kokushibo adoraria fazer. Muzan sorriu quando viu sua reação. Por que arriscar a vida para matar alguém quando ele pode enviar outra pessoa? Capítulo 144. Ponto de vista em terceira pessoa. Ki revelou a localização do lírio aranha azul para Seiji e também o informou sobre a data e hora exatas em que a flor floresceria. Quando Seiji finalmente retornou à casa dos Kamado, que havia se transformado em um acampamento de caçadores de demônios, a exaustão o atingiu como um caminhão. Seiji desmaiou como um homem morto imediatamente. O preço de lutar contra o rei demônio em igualdade de condições era uma fadiga além de qualquer coisa que ele já havia sofrido antes. Shinobu concluiu que ficaria fora pelos próximos dias pelo menos. Ele sofreu um ferimento feio no coração onde Rengoku perfurou e seu ombro também foi mutilado pelo golpe de Gyomei. Os ferimentos felizmente não foram fatais e com a cura sobre-humana de Seiji, ele deve ser capaz de se recuperar completamente disso. Foi um milagre que ele tenha saído sem ferimentos permanentes. Após seu retorno, os matadores de demônios retornaram prontamente para seu quartel-general. Seiji e os outros combatentes que foram feridos na luta foram levados para a mansão das borboletas para tratamento. As notícias do que aconteceu na região de Gifu se espalharam rapidamente entre a esquadrão de caçadores de demônios. Muitas pessoas estavam envolvidas, então segredo nunca foi uma opção. A reação foi uma mistura de horror e alegria. A notícia de que o rei demônio havia fugido de seus pilares era algo que os matadores de demônios exibiam com orgulho, mas os guerreiros experientes sabiam o que isso implicava. Eles teriam mais problemas no futuro. Algumas pessoas achavam que o rei demônio era apenas um mito, e essa batalha os havia despojado de sua ignorância feliz. As coisas ficariam mais caóticas no futuro. O infeliz destino que se abatera sobre o pilar de chamas, por outro lado, era mantido em segredo. O Buyashiki não poupou esforços para garantir que a notícia nunca se espalhasse. No entanto, a organização estava passando por mudanças com a batalha da região de Gifu, agora chamada de expurgo fracassado. Uma sensação de desconforto misturada com excitação encheu os corações de cada matador de demônios. Com o próprio rei demônio fazendo grandes movimentos, ficou claro para todos que a guerra estava chegando ao fim. Como isso terminaria era a questão. Com a derrota do demônio ou a morte da humanidade. Foi isso que assustou metade e entusiasmou a outra metade. Ponto de vista em terceira pessoa. Seiji, Kanai Kosho tropeçou mais de uma vez enquanto corria em direção ao portão de entrada principal da mansão. O que costumava ser a rainha inigualável do equilíbrio e da elegância era agora uma donzela impotente e cambaleante. Ela era uma das muitas que foram injustiçadas por demônios. Seiji, Kanai gritou mais uma vez enquanto se levantava toda vez que caía. Sua ação parecia impotente e além de vulnerável naquele momento. Irmã. Shinobu correu rapidamente para frente e pegou a garota cega em seus braços. Ela impediu Kanai de tropeçar cegamente em seu caminho até o homem inconsciente carregado em uma maca. O que está acontecendo? O que aconteceu? Os olhos cegos de Kanai estavam tão expressivos quanto sempre. Eles tremeram como estrelas antes que as lágrimas caíssem incontrolavelmente. Shinobu, por que ele cheira sangue? Por que ele não está falando comigo? Ele está bem, ele está bem. Ele desmaiou de exaustão. É tudo que eu prometo. Shinobu acalmou sua irmã. Em um mundo de escuridão absoluta, as coisas ficam assustadoras rápido, mas a voz confiável de sua irmã trouxe calma ao seu coração. Leve Seiji para seu quarto pessoal e prepare um soro intravenoso. Você pode levar os outros para a enfermaria normal, Shinobu disse ao Kakushi. Com Kanai em seus braços, Shinobu seguiu o Kakushi enquanto eles iam para o quarto de Seiji. No momento, Seiji era o que tinha os ferimentos mais graves. Ela havia costurado o ferimento do outro, mas como Seiji desapareceu antes que ela tivesse tempo de fazê-lo, seus ferimentos permaneceram abertos. Rengoku também foi levado para a enfermaria. Ele parecia completamente normal, exceto pela metamorfose que seu corpo passou em seu corpo, sem ser visto. Shinobu havia lhe dado bastante medicação para garantir que ele permanecesse inconsciente, tanto para humanos quanto para demônios. Quando Seiji estava deitado na cama, Kanai imediatamente ficou do lado dele. Shinobu também reuniu as ferramentas necessárias e começou a costurar os ferimentos de Seiji. Corte as ataduras dele. Shinobu pediu à irmã que, apesar da cegueira, conseguiu tirá-las. Shinobu poderia facilmente ter feito tudo sozinha, mas ela sabia que sua irmã queria fazer alguma coisa para não se sentir impotente quando seu amor estivesse precisando de ajuda bem ao seu lado. Kanai congelou e então tremeu quando sentiu a extensão dos ferimentos dele. Trauma no peito, é profundo, mas não atinge os órgãos vitais. Nenhuma evidência de sangramento interno ou colapso dos pulmões, mas tenho certeza de que suas costelas estão fraturadas ou quebradas. Há também um ferimento grave no ombro.
Seu deltoide e trapézio estão completamente quebrados e sua clavícula está esmagada. Não sangra muito, então presumo que nenhuma artéria importante esteja quebrada. Shinobu rapidamente analisou o ferimento mais uma vez para sua irmã. É incrível como ele sempre tem tanta sorte com seus ferimentos, Shinobu perguntou em voz alta enquanto tratava dos ferimentos. A previsão do movimento permitia não apenas bloquear eficientemente um ataque, mas também garantir que mesmo que o ataque acontecesse, ele não prejudicaria seus órgãos vitais. Era raro, mas quando Seiji sofria ferimentos em sua luta, ele sempre fazia questão de sofrer os ferimentos menos fatais. Técnicas avançadas de respiração permitiam controle quase absoluto sobre seu corpo, incluindo fluxo sanguíneo e localização de órgãos. Então ele era capaz de realizar tal feito em meio à batalha. Era quase uma segunda natureza até. O que aconteceu? Que tipo de monstro pode fazer isso com ele? Kanai perguntou depois de um tempo. Sua voz continha curiosidade genuína depois que ela se certificou de que Seiji ficaria bem. Não havia muita coisa neste mundo que pudesse machucar Seiji a esse ponto. Na verdade, ela pensou que não havia criatura que pudesse machucá-lo a esse ponto ontem. O rei demônio Shinobu respondeu Musankibutsuji. Seus olhos se arregalam em choque. Seiji de alguma forma encontrou Musankibutsuji na região de Gifu. Ele estava hospedado com a família Kamado aparentemente, e as crianças alegaram que o demônio as atacou e Seiji as protegeu. Shinobu disse o que ela havia aprendido com Tanjiro e o resto enquanto ela estava cuidando delas. A batalha não durou mais do que 4 horas. Seiji o segurou na primeira hora, Gyomei se juntou a eles e eles lutaram contra Muzan na próxima hora. Nas 2 horas restantes, Muzan foi forçado a suportar o ataque de 5 Ashiras e no final, ele fugiu para sobreviver. Ela disse enquanto todo seu foco estava em costurar os ferimentos. A perda de tecido mole estava dificultando o fechamento do ferimento. Por que homem louco eu me apaixonei, Kanai só conseguiu suspirar no final. Fiquei com medo por um momento de tê-lo perdido e não conseguir salvá-lo como ele fez comigo, disse ela, mas o sentimento de total desamparo não desapareceu. Ficou apenas mais forte. Ela também costumava ser uma Ashira, alguém a quem Seiji podia recorrer quando precisava de ajuda, mas agora ela era apenas uma mulher cega, indefesa como qualquer donzela. Foi frustrante. Ela segurou a mão dele com todo o calor que podia dar. Ponto de vista em terceira pessoa. Mitsuri. Não é justo. 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 Ela trabalhou duro e treinou extensivamente, apesar de ser uma garota protegida há apenas alguns anos. Ela arriscou sua vida, trilhando o caminho do poder, que era uma estrada para pessoas que perderam tudo e tinham sede de vingança. Ela fez isso por amor. Ela era uma Ashira agora. Isso significava que ela havia alcançado o posto mais alto que havia para ser alcançado. Ela poderia esfregar ombros com ele agora, ficando de igual para igual. Ela poderia proteger o que ela tanto amava. Pelo menos era o que ela pensava. Mas a distância era um inimigo cruel, mais cruel que os próprios demônios, ela pensou. Ela só soube da notícia muito depois que a briga acabou. Ela só pôde sair para ajudar quando seu amor já havia sofrido o que quer que fosse que ele deveria sofrer e todo o risco tinha acabado. Ela estava tão desamparada como sempre. Ela imediatamente deixou seu posto e viajou para a mansão das borboletas quando ouviu sobre as notícias da batalha. Sua jornada foi longa e extenuante, mas ela terminou em menos de um dia. Durante toda a jornada, a única coisa que ela pôde fazer foi amaldiçoar o mundo e o destino por torná-la inútil, apesar de todos os seus esforços para não ser assim. Onde ele está? Ela perguntou ao varredor quando chegou à mansão. Ela também não sabia por que estava com pressa. Tudo estava acabado agora, então não importaria se ela fosse gentil e graciosa ou se apressasse para os espectadores inocentes. Mas o coração não funcionava pela lógica. Ele foi transportado para seu próprio quarto. Eu sugiro que você fale baixo, senhorita Kanroji. Lord Seiji está. Obrigada. Mitsuri disparou em direção ao quarto imediatamente. Ela enxugou uma quantidade generosa de suor do rosto, vagamente notando que estava coberta de suor. Seu uniforme abraçava seu corpo firmemente, agindo como uma segunda pele devido ao suor. O tecido estava rasgado em muitos lugares por causa dos arbustos e árvores que ela atravessou com o trator em sua jornada. Mas sua pele não tinha nenhuma mancha, pois as coisas que poderiam rasgar suas roupas facilmente não deixariam um arranhão em sua pele. Por fim, ela chegou ao quarto que abrigava Seiji. Ela estava 3 dias atrasada para a batalha, mas aqui estava ela, em toda sua glória inútil, ela pensou consigo mesma. A visão de seu rosto adormecido, pálido pela clara perda de sangue e seu corpo fraco envolto em bandagens como uma múmia, a fez cair de joelhos. Ela nunca se sentiu tão fraca. Está tudo bem. Mitsuri finalmente ouviu a voz de Kanai atrás dela. Então ela sentiu braços quentes abraçando seu corpo no chão. Se havia uma pessoa no mundo que conseguia entender seus sentimentos, era a garota cujos braços a envolviam. Nós ficaremos bem. Próxima vez. Só uma vez. Ela queria ajudar. Capítulo 145. Ponto de vista em terceira pessoa. Uma semana após a batalha, Sanemichi Nazugawa estava chateado. Um eufemismo que não poderia ser evitado, já que não havia palavras mais pesadas. Ele estava além de puto. Imagine ser o matador de demônios mais violento do mundo. Ele era tão eficiente que era o Ashira com o maior número de mortes entre todos os ranks.
Ele usaria seu sangue especial para fazer uma trilha que levasse até sua localização. Todo demônio nas proximidades que sentisse o cheiro de seu sangue queria devorá-lo e quando eles chegassem até ele. Tomando isso como uma vantagem, ele transformaria aqueles que viessem por seu sangue em carne moída. Ele massacraria esses demônios somente porque ele amava fazer isso também, não por qualquer outra coisa. O dinheiro, o dever, salvar inocentes, toda essa merda vinham depois. Ele era obcecado em matar demônios. Então imagine o quão bravo ele ficou quando soube que perdeu a batalha mais importante da história do matador de demônios até agora. Uma chance de lutar contra o próprio rei demônio. Ele daria tudo para estar naquela luta. Para renomear o que agora era chamado de expurgo fracassado. Se ele estivesse lá, o rei demônio nunca teria escapado. Ele não tinha ilusões de que era mais forte que Guillaume ou Sage, mas ele tinha algo que nenhum deles tinha e isso era disposição. Sanemi sacrificaria sua vida, sua alma e muito mais só para matar o rei demônio. Os outros não estavam tão dispostos quanto ele. Eles não sabiam, mas eram fracos. Sage e Tengen tinham amantes, e até certo ponto, isso os fazia temer a morte. A vida deles não era mais somente deles, mas também das pessoas que amavam. Guillaume e Rengoku eram muito legais. Eles se importavam mais em salvar vidas do que em matar demônios. Quando se tratava de duas escolhas, eles sempre escolheriam salvar uma vida do que tirar uma. Obanai, aquele garoto era muito fraco. Às vezes, pessoas como ele são necessárias para acabar com uma guerra de uma vez por todas. Alguém que não hesitaria em fazer o que fosse necessário para acabar com o inimigo. Mesmo que isso significasse que as pessoas o odiariam ou questionariam sua mentalidade. Pelo menos era o que ele pensava enquanto se movia pela selva espessa. Estava frio e seco como o inferno, mas felizmente a região não tinha neve. Sanemi não estava focado em seus arredores, já que era dia. Ele até permitiu que sua mente sonhasse acordado enquanto seguia em direção ao seu destino, uma pequena vila próxima. Uma vila que ele salvou de demônios na noite passada. Não havia ferimentos sofridos na batalha, mas seu antebraço estava sangrando. Foi um corte que ele mesmo fez para atrair demônios na noite passada. Sua missão era matar os demônios que assolavam a vila, mas Sanemi foi além disso e caçou todos os demônios sobreviventes na noite passada. Enquanto caminhava, ele não percebeu a criatura que o perseguia. Mesmo quando ele não estava prestando atenção ou mesmo quando ele reprimia, os instintos aprimorados durante anos nunca falhavam. Sanemi parou no meio do caminho e por causa disso, o ataque que previa seu movimento voou bem na sua frente, quase atingindo seu nariz. Os seus olhos se contraíram, nada divertidos quando ele viu o taco que errou sua cabeça e quebrou o chão. O taco de madeira estava nas mãos de uma criatura humanoide com cabeça de javali. O javali imediatamente entrou em ação e Sanemi deu 2 passos para trás, desviando de 2 golpes que atingiram sua cabeça e estômago respectivamente. Não havia perigo para ele, mas o fato de o porrete ter sido brandido com a intenção de matar o incomodou. O que você pensa que está fazendo? O javali não respondeu e se agachou com um balanço de sua clava. O ataque mirou em suas pernas, mas Sanemi recuou mais uma vez, saindo do alcance. Mas o cabeçadura decidiu soltar o taco no meio do golpe, fazendo a madeira voar e bater na canela de Sanemi. Porra! Sanemi uivou de dor. Um golpe limpo na canela por um objeto duro era uma das experiências mais dolorosas que alguém poderia ter. Era pior do que ser esfaqueado em seu tecido mole. A perna de Sanemi se ergueu bruscamente e ele segurou a canela com as mãos. Ele pulou em uma perna só em agonia. Moa a comida! O cabeça de javali aproveitou a chance para pular em Sanemi. Ele se agarrou ao seu pescoço e ombro como um macaco antes de enfiar seus 2 dedos no nariz de Sanemi. Ah! Sanemi gritou comicamente antes que sua boca fosse coberta pela mesma palma presa aos 2 dedos. O javali realmente tentou sufocá-lo. Era uma das maneiras dos predadores matarem suas presas. Os leões frequentemente cobriam o nariz de suas presas com a boca para sufocá-las. O pequeno javali estava imitando isso. Sanemi agora estava puto o suficiente para não se conter diante do javali cujo corpo era obviamente o de uma criança. Ele não se importava nem um pouco se estava abusando de uma criança naquele momento. Ele agarrou o garoto pela perna e arrancou-o do rosto. Então ele jogou o garoto para todos os lados como uma boneca de pano com o rosto fumegando de raiva. Bum! Sanemi esmagou o garoto no chão. A cabeça de javali que o garoto estava usando caiu para revelar o rosto frágil de uma garota. Ele ficou surpreso ao ver aquele rosto. Sanemi estava irritado o suficiente para lutar contra uma criança, mas ainda não estava bêbado o suficiente para lutar contra uma criança e uma garota. Que porra é essa? Seu olhar saltou para o rosto delicado e o corpo áspero da criança. Não combinava nem um pouco. O rosto não tinha cicatrizes, provavelmente protegidas pela cabeça de javali que ele usava, enquanto o corpo era pequeno e cheio de cicatrizes que mostravam uma vida difícil. Sanemi não conseguia nem distinguir a idade do garoto. Ele tinha apenas o tamanho de uma criança de 8 anos, mas parecia muito mais velho. Os olhos do garoto se abriram de repente após ficar inconsciente por alguns segundos. Então ele começou a atacar Sanemi como uma fera novamente. A briga continuou por um tempo. A criança tinha o espírito de um animal selvagem enquanto investia contra Sanemi com 4 patas. Ele parecia não ter consideração por si mesmo, enlouquecido pela fome. Pare com isso, seu pirralho sujo! Sanemi gritou para a criança que enrolou seus 4 membros em volta de sua perna. Ele puxou o cabelo do garoto, impedindo que a boca apertasse sua carne. Comida. Só me deixa comer você. O garoto gritou em resposta. Ele estava no meio de uma tentativa de provar a perna de Sanemi. E para a surpresa e horror de Sanemi, o garoto usou um estilo de respiração para lutar contra ele. Seu rosto mudou e seus olhos se transformaram em linhas devido a ser puxado pelos cabelos. Mas o garoto se moveu para frente e mordeu as coxas de Sanemi. Arri!
Agora Sanemi estava puto o suficiente para lutar contra uma criança e uma garota. Ele agarrou o garoto pelo pescoço e o arrancou da perna. O garoto arrancou suas roupas devido à força com que ele estava mordendo. Com suas calças rasgadas, os bolinhos de arroz que ele tinha no bolso também caíram e Sanemi os pegou imediatamente. Se ele considerasse o garoto como um animal selvagem, estava claro que ele estava com fome devido aos recursos limitados de comida no inverno. Ele também poderia atribuir o fato de que ele o via como comida devido ao seu sangue, que era atraente para todos os predadores, demônios e animais. Você está com fome? Coma isso. Sanemi enfiou o bolinho de arroz na boca do garoto e imediatamente ele parou de se debater e começou a comer a comida. Mudança de cena. Sanemi ficou em descrença absoluta enquanto a pequena criatura devorava cada bolinho de arroz que tinha consigo. A criança terminou toda a comida descaradamente e depois disso, levantou-se e teve a audácia de dizer: "Eu exijo mais dessas bolas brancas." Os olhos de Sanemi tremeram. "Eu não vou te dar nada até você responder minha pergunta. Então me faça essas perguntas rápido." Sanemi estourou uma veia, pois ele estava fazendo perguntas desde o começo. Parecia que o garoto não tinha ouvido nada do que ele disse enquanto comia. Paciência, Sanemi disse a si mesmo. Paciência nunca foi seu ponto forte e era por isso que ele odiava lidar com crianças. Qual o seu nome? Inozuki é Inozuki. O garoto respondeu com um sorriso mais largo. Seus dentes eram de alguma forma brancos e quase brilhantes como os de Tengen. Onde estão seus pais, filho? O que são pais? Sanemi estreitou os olhos e perguntou novamente, não acostumado a lidar com alguém mais estúpido do que ele. Mãe, onde está sua mãe? Inozuki apontou para a cabeça de javali ao lado de sua perna e disse, ela morreu há muito tempo. Sanemi tinha muitas perguntas sobre isso, mas questionou se teria paciência para abordar o assunto ou não. Como você aprendeu o estilo de respiração? Quem te ensinou? O que é isso? Você pode comer? No final, ele não teve muita paciência. Só me siga, garoto, vou te levar até alguém com paciência, disse Sanemi e se afastou do local. Espere. Você disse que me daria mais dessas coisas brancas. Inozuki gritou. Haverá muitos para onde estamos indo, respondeu Sanemi, e isso foi o suficiente para convencer Inozuki a segui-lo. O que você pensa que está fazendo? Sanemi gritou, alguns minutos depois da jornada. Ele tentou em vão tirar Inozuki do seu ombro. Grande besta carrega Inozuki. Você acha que eu sou um cavalo? Eu não vou carregar você. Sanemi agarrou Inozuki pelo pescoço e o segurou na frente do seu rosto. Mas a mãe carregou Inozuki e ele disse bufando. Eu também não sou sua mãe. Sanemi jogou o garoto para longe, e Inozuki apenas uivou de excitação. Estou voando. O grito de alegria morreu rapidamente e um som de colisão irrompeu. Isso foi seguido por pássaros voando para longe, assustados. Eles eram um caos a cada passo do caminho e dizia-se que seu som assustava muitos animais de seu habitat natural. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. Ponto de vista em terceira pessoa. Desça aqui agora mesmo. Jigoro gritou de raiva enquanto olhava para uma árvore alta na colina. Na verdade, a árvore não era tão alta, mas sua baixa estatura fazia com que parecesse assim. Não, eu prefiro ficar aqui do que balançar a espada mais uma vez, um jovem garoto de cabelos amarelos respondeu com lágrimas e ranho no rosto. Ele estava genuinamente com medo de descer da árvore. Se você não descer, rapaz, vai ficar naquela árvore a noite toda. Jigoro gritou mais alto. Juro que não vou abrir a porta para você. Está bem, eu vou viver aqui agora. Eu farei parte da natureza, passando meus dias em um lugar e descansando para sempre, Zenitsu respondeu, apertando seu abraço na árvore para que ele pudesse se fundir com a natureza. Oh, os demônios adorariam isso, não é mesmo? Claro que você se tornará natureza, mas isso seria se tornando merda de demônio. Descanse em paz. Jigoro disse finalmente antes de se virar para sair. Tanto faz, boa sorte. Não, espere. Você não pode me deixar aqui. Você não vai me deixar aqui. Zenitsu estendeu a mão, tentando parar Jigoro enquanto ele se afastava da árvore. Eu sou basicamente seu neto. Você pensaria que depois de ser atingido por um raio por subir em uma árvore, ele iria parar, mas não. A covardia e a preguiça de Zenitsu desafiaram todas as expectativas. Eu não dou a mínima e os demônios também não. Jigoro acenou sem se virar. No final, Zenitsu desceu da árvore com tanta pressa que caiu. Ouvindo isso, Jigoro imediatamente se virou e correu até o garoto que ele considerava um neto com os olhos cheios de preocupação. Zenitsu! Zenitsu, meu garoto, você está bem. Jigoro se arrastou em pânico quando o garoto não se moveu e permaneceu inconsciente no chão. Não, espere um minuto. Maldito pirralho. Jigoro deu um soco em suas entranhas e Zenitsu imediatamente parou de fingir com um grito de dor. Você acha que pode enganar esse veterano com seus truques ruins? Jigoro levantou seu cajado para bater no garoto, mas ele escapou do ataque e correu para salvar sua pele. Seu velho bode impiedoso. Zenitsu correu enquanto gritava. Seu pirralho. Jigoro seguiu. A perseguição continuou por alguns minutos até que Jigoro sorriu, decidindo que já era o suficiente. Respiração do trovão, primeira forma. Ekireki Isen. Uma explosão irrompeu de sua única perna e Jigoro disparou como uma bala. Zenitsu se virou para ver seu mestre se aproximando cada vez mais rapidamente e com um grito que soou como o de uma garota ele disparou também. Respiração do trovão, primeira forma. Bum, bum. Zenitsu usou o mesmo estilo de respiração para fugir e a perseguição continuou. Eles dispararam pela floresta, deixando estalos de trovão em seu rastro. Um erro poderia levar ao fim da corrida, já que eles estavam se movendo muito rápido. Jigoro tinha sua experiência enquanto Zenitsu tinha sua juventude e duas pernas. Eles eram quase iguais em velocidade enquanto a perseguição continuava até o sol se pôr baixo no horizonte.
Esse era o tipo de treinamento que Zenitsu exigia. O jovem garoto não sabia nada sobre o fato de que Jigoro o havia enganado para treinar duro mais uma vez. O velho não tinha nada além de um sorriso orgulhoso durante todo o dia. Depois que um raio atingiu Zenitsu, ele era o segundo aluno mais talentoso que já teve. O primeiro lugar foi reservado para o garoto roxo que ele conheceu anos atrás. Aya. Zenitsu respirava como se o ar fosse um recurso limitado. Ele estava deitado na frente da casa deles e dava para ver dois grandes galos na cabeça dele da surra que ele recebeu de Jigoro. Jigoro também mal conseguia se segurar. Ele colocou uma máscara de confiança apesar de querer desmaiar. Era assim que Zenitsu era talentoso sem nem tentar. Vá, lave-se enquanto eu preparo o jantar. Dormiremos cedo esta noite. Espera sério. Zenitsu imediatamente se levantou de excitação. Parecia que ele estava fingindo estar exausto de novo para que Jigoro não sentenciasse a mais treinamento depois de pegá-lo. Sim, viajaremos para o norte, para o quartel-general dos caçadores de demônios e para a mansão das borboletas. Há alguém que quero que conheçamos. Um antigo aluno que ele ouviu dizer que foi ferido em sua batalha com o rei demônio recentemente. Fazia muito tempo desde que ele conheceu aquele garoto assustador. Também seria bom para Zenitsu conhecer os pilares da humanidade. Talvez ele ficasse mais motivado depois de vê-los. A guerra estava mudando. O rei demônio se rebelou e ele foi até forçado a fugir na batalha de Gifu, a purga fracassada. A humanidade havia chegado a um ponto que nunca tinha visto antes e os demônios, sem dúvida, lutariam de volta. As criaturas da noite fariam mais do que caçar para comer, elas caçariam somente para matar. Em tempos como esse, as gerações futuras precisam ser mais fortes do que nunca. Ele olhou para Zenitsu que estava pulando alegremente para se lavar perto do poço. Ele sorriu e pensou consigo mesmo que pelo menos o pilar do trovão não precisaria se preocupar com a próxima geração. Ponto de vista em terceira pessoa. Castelo do Infinito. Quando a casa de repente se viu na sala desconhecida do Castelo Infinito, a única coisa em que conseguia pensar era como ele esperava por aquilo. Ele estava esperando uma convocação desde que ouviu as notícias hilárias sobre o que aconteceu entre seu mestre e os humanos. Os humanos desta geração provaram repetidamente que eram diferentes de seus predecessores. Eles eram mais do que apenas presas que podiam caçar, eram inimigos. Embora fosse uma situação ruim, a casa teve dificuldade em pensar assim. Ele estava cheio de nada além de uma sede por batalha. Ele queria ver esses humanos que poderiam fazer Muzan Kibutsuji recuar de uma luta. A casa interrompeu sua linha de pensamento quando sentiu um puxão em seu cérebro. Ele o estava guiando para um lugar onde eles se encontrariam. Ele pulou de sala em sala, às vezes permanecendo no mesmo lugar para permitir que o movimento natural das salas o levasse ao seu destino, até que finalmente, ele encontrou Muzan e a lua superior restante. Kokushibo. A casa cuspiu quando inesperadamente cruzou os olhos com a lua superior 1. Kokushibo nunca havia se mostrado antes, mas agora ali estava ele, de pé entre eles com as mãos na espada como um guerreiro ativo. Espere, a casa piscou quando sentiu a sede de batalha, semelhante à dele, emanando de Kokushibo. Desde que ele se lembrava, Kokushibo não era nada além de uma bola de nada e estoicismo. Ele era uma camada imóvel de poder que ele superaria um dia. Mas estranhamente, Kokushibo se sentiu um companheiro guerreiro hoje. A casa quase vibrou de excitação por causa disso. Vocês finalmente se entenderam. A voz de Muzan emanou por toda a dimensão. Ele estava sentado em frente a uma mesa de negócios, olhando os papéis como se seus subordinados não valessem toda a sua atenção. Na verdade, era engraçado que ele estivesse tentando agir de forma tão intimidadora depois de fugir de humanos com o rabo entre as pernas. O pensamento sozinho custou sua cabeça. A casa se moveu a tempo de pegar sua própria cabeça enquanto ela rolava de seu pescoço. Não teste minha paciência com sua insolência, a casa, disse Muzan, seus olhos vermelhos fixos no demônio e o fazendo cair de joelhos. A casa sentiu seu corpo inteiro queimar como se estivesse se afogando em lava. Cada célula de seu corpo não era sua e eles gritavam com ele para lembrá-lo disso. Ele era propriedade de outra entidade. Uma dor tão imensa fluiu por seus nervos. Era o suficiente para deixar uma mente sã louca, mas o Akaza não emitiu nenhum som. Mesmo com tal desafio ainda em seus olhos, a dor recuou após alguns minutos. Muzan levantou uma sobrancelha para sua vontade inquebrável. Espero que você mostre o mesmo espírito contra os Ashira, ele disse distraidamente. Os olhos de Muzan caíram sobre a lua superior mais uma vez, ou pelo menos o que restava dela. A lua superior estava em falta em número e esse era um dos seus principais problemas. Se ele fosse atacar os humanos novamente, ele precisaria de todo o seu exército. Kokushibo, Akaza, Antengu e Nakimi. Essas eram as únicas luas superiores existentes no momento. Ouçam com atenção e acatem meu comando, começou Muzan, e os 4 demônios puderam sentir cada célula deles congelando e obedecendo às suas palavras. Você partirá em uma missão para procurar demônios poderosos para se tornar um dos 12 Kizukis. Crie um novo demônio, treine os existentes. O que quer que você faça, eu não me importo. É hora de preenchermos nossas fileiras novamente. Muzan disse. E de hoje em diante não haverá mais lua inferior. Eu concederei meu sangue a todos que puderem tomá-lo, e não apenas aqueles que o merecem. Muzan Kibutsuji podia ter mais de 6 luas superiores. Havia demônios nas luas inferiores que eram fortes o suficiente para absorver mais sangue dele, mas todo esse tempo ele estava favorecendo qualidade em vez de quantidade. Era uma demonstração de seu perfeccionismo. Mas não era hora para tanta seletividade. Agora era hora de se preparar para a guerra. Eu te darei 1 ano. Não me decepcione. Capítulo 147. Ponto de vista de Seiji.
Uma semana após a batalha, eu assisti as estrelas competindo com o amanhecer. A escuridão terminou quando o sol espiou além do horizonte como uma criança curiosa. Sua luz brilhante refletiu nas folhas verdes e nos brilhos do orvalho. A noite negra e fria estava morrendo, engolida pelas primeiras luzes do dia. A cena valia 1 bilhão de ienes. O nascer do sol simboliza um novo começo, uma nova esperança e outra chance de consertar as coisas. A cena foi uma terapia muito necessária para mim. Fiquei cada vez mais confortável conforme o teto frio e úmido da mansão lentamente esquentava para combinar com o calor do meu corpo. Senti meus músculos relaxarem e se acostumarem a sentar depois de uma semana deitado na cama. O ar frio do inverno entorpeceu a maioria das sensações em minhas feridas, então não senti dor. A luz do sol quente roçou minha pele, fazendo um belo contraste com o ar frio. Permaneci no meu lugar enquanto os minutos passavam. O sol havia emergido completamente acima da cordilheira no horizonte e o amanhecer se transformou em manhã cedo. Finalmente senti movimento ao meu lado. Não houve quase nenhuma perturbação da ação, o que mostra o quão excepcional a pessoa era na arte do movimento. Vi um fio de cabelo preto familiar quando revirei os olhos para o lado. Sabe, eu realmente não gosto quando meu paciente, que ficou inconsciente por 6 dias, desaparece de repente do nada. Shinobu me repreendeu suavemente enquanto estava no telhado ao meu lado. Desculpe, eu disse. Eu não queria acordá-los, eles pareciam cansados. Eu estava falando sobre Mitsuri e Kanai que dormiam em um futon ao lado da minha cama. Elas estavam dormindo tão pacificamente quando acordei, que não queria perturbá-las. Eles estão esperando você acordar há quase uma semana. Tenho certeza de que não se importariam, disse Shinobu. Eu cantarolei. Eu concordei, mas ao mesmo tempo havia outra razão pela qual não me preocupei em acordá-los. Eu não estava pronto para fingir um sorriso ainda. Eu não estava pronto para mentir e dizer a eles que eu estava bem. Eu não estava em posição de acalmar suas preocupações. Agora mesmo, ainda me sinto uma vadia. O fantasma da batalha ainda marcava meu espírito. Mesmo agora, meus olhos não conseguiam deixar de se mover para cada movimento ao redor da floresta, procurando por conflito. Como você está se sentindo? Shinobu perguntou de lado. Um sorriso reconfortante que você veria em uma enfermeira estava em seu rosto. Como você acha que me sinto depois de ter falhado tão espetacularmente? Perguntei de volta com um suspiro. Mas você não falhou? Você salvou uma família e conseguiu machucar o rei demônio a ponto de ele fugir, ela disse. Você faz parecer uma vitória, mas não é, eu disse e fiz uma pausa pensativa. Por que não? Ela insistiu, curiosa como se quisesse saber a origem do meu problema para poder resolvê-lo. Porque o sucesso é subjetivo. Você pode vê-lo como uma vitória, mas eu o vejo como o fracasso final. O custo de tudo que conquistei foi muito alto, eu disse e parei. Se eu quisesse salvar a família Kamado, eu poderia fazer isso convencendo-os a se mudarem ou contando a verdade desde o começo. Essa opção era complicada e causaria drama, mas era uma alternativa mais segura. Machucar Muzan a ponto de ele fugir? Essa foi uma maneira ridícula de encarar a situação. Eu apenas coloquei lenha na fogueira e ela queimou meu amigo. Agora Muzan sabia sobre nós, ele sabia sobre minha respiração solar e ele sabia que era preciso ser cauteloso. Eu matei seu ego, sua maior fraqueza. Eu me arrisquei pela recompensa máxima, e falhei espetacularmente. Não ganhei nada, e não salvei ninguém. Coloquei uma represa na frente de um tsunami para que ele se tornasse uma ameaça maior depois. Não consegui matar Muzan e condenei meu amigo ao destino mais cruel, disse a garota que ouvia pacientemente. Os olhos dela suavizaram. Ela olhou para mim com um olhar tão gentil que eu teria me sentido melhor se tivesse olhado de volta, então desviei o olhar. Você não precisa ser tão duro consigo mesmo. Ninguém é perfeito, todos nós cometemos erros, ela disse enquanto se sentava ao meu lado. Sua mãozinha encontrou um lugar nas minhas costas e ela o esfregou de forma tranquilizadora. Todos nós cometemos erros. O fracasso pavimenta o caminho para o sucesso. Ninguém é perfeito. São citações diferentes com o mesmo significado e eu as odiei profundamente. Por quê? Por que devo falhar? Por que devo cometer um erro? Porque não sou perfeito? É inevitável? E se eu trabalhasse cada segundo do dia? E se eu tentasse tudo o que eu poderia fazer? E se eu fizesse tudo o que poderia ser feito? Eu ainda estava destinado a falhar? A cometer erros? Não posso pagar isso, admiti com a voz fraca. Não tinha certeza se falei. Porque eu sou o mais forte. Se eu falhar, o que acontece com todos os outros? Perguntei. Eu era o mais forte e o único com conhecimento do futuro. Eu tinha responsabilidade exclusiva. O mais triste sobre isso era que eu não tinha ninguém em quem confiar. Não de uma forma que realmente importasse. Mesmo nessa situação, cabe a mim assumir meus fracassos e consertar a bagunça que causei. Mesmo que outros falhem, eu não posso fazer o mesmo. Ou então eu seria muito culpado. Teria sido melhor se eu morresse junto com minha família naquela noite? Se eu não tivesse interferido, as coisas prosseguiriam como o destino quer que seja e então tudo ficaria bem. Haverá sacrifícios, mas terminará na vitória da humanidade. E se na minha tentativa de apagar esses sacrifícios, eu piorasse as coisas? Eu teria desafiado o destino apenas para destruir tudo que tentei proteger. Então, seria melhor se eu não existisse? Esses eram pensamentos que destruiriam qualquer homem. O fracasso na estrada para o sucesso sempre bate forte. Mas para mim bateu mais forte e milhas mais duramente. Espero que Shinobu fale novamente. Eu não esperava sabedoria que pudesse ajudar minha situação, mas também não esperava que ela desistisse. Achei que ela pelo menos tentaria dizer algo novamente. Você não tem nada, eu disse com humor seco. Não. Você está certo, você é o mais forte, ela disse. Como eu poderia repreender isso? Eu sou apenas uma garota. Ela finge vulnerabilidade e fraqueza em seu tom. Pena que eu sabia o quão louca ela era e até onde ela estava disposta a ir por vingança. Ela não era apenas uma garota. Isso me assustou um pouco, sabia? Ela admitiu.
Eu pensei, se Seiji e outros 4 Ashiras não conseguiram derrubá-lo sozinhos, nós realmente temos uma chance? Sorri com a honestidade. Esse era o efeito de ser o mais forte. Ou você traz esperança ou desespero mais sombrio. Não havia meio termo. Mas não mais, ela disse. Levantei minha sobrancelha em questionamento. As amostras de sangue e tecidos que coletamos da guerra, ela disse, e um sorriso se espalhou por seu rosto inocente. Eles não estão desaparecendo. Por muito tempo, estudar demônios era difícil porque cada marca que eles deixavam no mundo morria com eles. E aqueles que conseguimos capturar e conter são muito fracos para serem materiais de pesquisa adequados. Mas desta vez, finalmente temos alguns que não se desintegraram e a própria fonte, a célula de Muzan. Como? A pergunta reverberou na minha cabeça, mas a resposta era óbvia. A respiração do sol e a lâmina vermelha. De alguma forma, eu consegui cortar o controle que Muzan tinha sobre seu corpo quando eu o fatiei. Isso fez sentido quando pensei em como a respiração solar poderia deixar fraqueza permanente em seu corpo. Isso destruiu o controle que Muzan tinha, o que tornou difícil para ele se regenerar como o restante de seu corpo. Isso significa que finalmente somos capazes de criar um veneno mais eficaz para os demônios ou maneiras de reverter a demonização, disse ela. Levantei-me abruptamente em choque e euforia ao mesmo tempo. Meu Deus, isso é genial. Eu ri. A única razão pela qual Muzan foi derrotado no mangá foi veneno. Muzan recebeu um veneno que o reverteria em humano, e ele teve que envelhecer por milhares de anos constantemente para lutar contra isso. Foi sugerido que mesmo se ele sobrevivesse à batalha, ele morreria do veneno mais cedo ou mais tarde. Eles só tinham isso no final do mangá, mas agora com o meu suposto fracasso, poderíamos obtê-lo mais cedo. Suponha que um remédio que pudesse reverter demônios de volta para humanos fosse criado como no cânone. Seria muito mais fácil lidar com a lua superior e até com o próprio Muzan. Era uma nova arma. Uma nova maneira de lutar contra os demônios, além da espada Nichiren e do poder bruto. Isso poderia mudar toda a guerra e levaria à vitória final da humanidade. Puxei Shinobu pela mão em meu momento de esperança e alegria. Ela gritou e se apoiou em mim. Não foi muito sensato se apoiar em um homem ferido que tinha acabado de acordar. Eu escorreguei no chão que estava molhado de orvalho e nós rolamos pelo telhado e caímos no chão. Você é louco. Shinobu gritou enquanto eu ria. Eu pude ver isso de novo. Esperança e um caminho para vencer. Eu sabia mais uma vez o que tinha que fazer. Eu deveria viajar de volta para Tóquio e convidar. Não mesmo forçar Lady Tamayo a trabalhar com Shinobu. Senti o mundo parar de me pressionar. Shinobu deitou em cima do meu peito com o rosto vermelho e não pude deixar de beijar sua cabeça. Obrigado. Capítulo 148. Ponto de vista de Seiji. Seiji, o que você está fazendo? Mitsuri gritou quando me viu rolando no chão com Shinobu. Ela usava um kimono solto que estava desgrenhado de tanto dormir. O tecido quase revelava seus mamilos rosados, o que era estranhamente mais obsceno do que vê-la nua. Bom dia, Mitsuri. Eu a cumprimentei com um sorriso largo que não fingi. Ela foi pega de surpresa pelo meu humor alegre, mas eventualmente ela retribuiu com um sorriso próprio, mais doce que o meu, mesmo quando ela não estava tentando. Bom dia, Seiji. Será que você vai fazer com que dormir por uma semana seja a norma? Ela disse bufando. Shinobu rastejou para fora do meu corpo, então eu me levantei e fui até ela. Minhas mãos encontraram sua cintura abraçável e eu a levantei do chão. Ela soltou um grito fofo quando eu me virei. O que houve com esse bom humor? Ela perguntou entre risadas. Nada. Estou feliz em ver você. Mentirosa, se você tivesse feito isso não teria ido embora quando acordou, ela disse e eu a coloquei de volta no chão. Desculpe por isso. Eu não queria te acordar do seu sono de beleza, eu disse, e ela cantarolou. Você deveria ter me beijado para me acordar. Como a bela adormecida. Como a bela adormecida. Ela sorriu. Então eu a beijei nos lábios. Foi rápido e suave. Vou manter isso em mente na próxima vez. Deixei-a corando de vermelho quando vi Kanai acordada e sentada em seu futon, ouvindo atentamente nossos sons. Eu precisava cumprimentá-la também. Por que você está me encarando? Mitsuri perguntou a Shinobu envergonhada depois que eu saí. Shinobu continuou a encará-la pensativamente antes de dar um sorriso falso. Seus olhos de inseto ficaram vidrados com uma luz de umidade acumulada. Nada, só estou pensando em quão doce isso foi, ela disse e riu do corpo inquieto de Mitsuri. Isso me deixa com ciúmes. Um pouco. Oh, que? Mitsuri ficou chocada. Você também tem alguém de quem gosta? Sim, na verdade, disse Shinobu e mostrou a mão num gesto de, mas o que eu posso fazer? Eu o encontrei primeiro, mas 2 garotas apareceram e o monopolizaram só para elas, só porque elas têm peitos maiores. Ah, Mitsuri arregalou os olhos e abriu a boca dramaticamente. Que descaramento deles, ela parecia genuinamente ofendida por ela. Não se preocupe, Shinobu, eu vou dar uma surra neles para você, ela disse flexionando o braço. Shinobu mal conteve uma risada explosiva. Ela cobriu os lábios com os dedos para soltar risadas abafadas. Obrigado, Mitsuri, isso significa muito para mim. Claro, o que eles fizeram foi injusto, ela bufou. Eu não ouvi você saindo da cama, disse Kanai quando me aproximei dela. Eu consigo ficar bem quieto quando quero, eu disse, mas ela não pareceu acreditar nisso, vindo de alguém que perdia constantemente os jogos às cegas. Sua voz parece mais leve do que eu esperava. Isso é bom, ela disse. Sentei-me no futon e me aconcheguei sob o cobertor quente como ela. Ela também estava usando um kimono cinza parecido com o de Mitsuri. Suas pernas longas dobraram e tremeram quando minhas pernas frias as envolveram. Seus dedos dos pés se curvaram fofamente para me beliscar como vingança por tê-la resfriado.
Minha irmã fez parecer que você estava mais ferido mentalmente do que fisicamente, então fiquei preocupada, disse ela. Eu estava, mas aprendi a ver as coisas de forma diferente, e estou trabalhando para consertar tudo, eu disse. No entanto, ainda havia desconforto e tensão em meu coração quando pensei em Rengoku. Meu quarto não era simples e vazio como costumava ser depois que duas meninas ficaram lá por uma semana. Encontrei móveis novos como uma pequena mesa e prateleiras que continham decorações. Havia muitos vasos com lindas flores. Havia também uma planta-cobra em vaso para filtrar o ar do cômodo e agir como um AC natural. Vejo que você bagunçou meu quarto enquanto eu dormia, brinquei. Você quer dizer consertado, certo? Agora não parece o cara da sala da loucura, ela disse. Bem, eu não tinha nada a provar quando tinha duas mulheres bonitas. Atrevido, ela disse e eu finalmente encontrei o lugar mais confortável em suas coxas quentes e flexíveis. Eu coloquei meu rosto entre elas, de bruços. Seria estranho se eu desse uma boa cheirada? Pare com isso, é estranho, ela respondeu minha pergunta mental, mas eu estava surdo demais para ouvi-la. Seus dedos agarraram meu cabelo e, ao contrário do que ela estava dizendo, ela me empurrou para baixo, e minha cabeça afundou mais profundamente em sua maciez. Ela costumava ter mais músculos do que gordura, mas depois que parou de treinar, ela ficou significativamente mais flácida. Ficamos assim por um longo tempo. Em um ponto, Kanai apenas cantarolou e massageou meu couro cabeludo com os dedos. Meu cabelo cresceu bastante desde o início do inverno e pretendo mantê-lo longo desta vez. Achei que seria uma boa mudança de estilo. Quem estou enganando? Eu estava deixando eles crescerem para que Muzan tivesse mais atração quando olhasse para mim. Sabe, eu tinha um discurso inteiro pronto para tirar você do seu estado mental depressivo quando você acordar, disse Kanai depois de virar meu rosto para olhá-la. Virei a cabeça para enterrar o rosto mais uma vez. Você ainda pode dizer se quiser, eu disse, minha voz abafada em suas coxas. Parecia fazer cócegas nela enquanto ela tremia com a vibração. Agora ela virou meu rosto apressadamente de novo, sua ação um pouco mais dura dessa vez. Ela não queria que as coisas piorassem ou ela não seria capaz de se controlar. Então eu deitei em suas coxas, meus olhos olhando para cima, mas eu nunca vi seu rosto. Estava completamente bloqueado pela montanha em seu peito. Eu só vi seu rosto quando ela espiou para baixo. Parecia o sol espreitando de uma montanha gêmea. Este jeito também é melhor. Você está certo. Eu vou dizer de qualquer maneira, ela disse séria e começou seu discurso preparado. E pelo que eu valho, eu foquei nos lábios dela em vez da bondade balançando bem acima de mim. Eu queria ouvir o que ela tinha a dizer. Logo fiquei feliz por ter feito isso. Então nunca se questione por causa dos seus erros. Não importa o quanto você se culpe e questione seu propósito, lembre-se de que você me salvou e eu serei eternamente grato. Isso esmagou completamente a questão que me atormentava. Teria sido melhor se eu não existisse? Ela está certa. Mesmo que salvá-la fosse a única coisa boa que eu fizesse, cada segundo da minha vida valeria a pena. Ela era tão preciosa. Essa foi apenas uma parte do discurso dela também. Ela tinha muitas coisas para me dizer. Acho que era a maneira dela de tentar ajudar o máximo que podia, agora que era incapaz de lutar. Eu a amo profundamente por isso. Ponto de vista de Seiji. Oh, Lord Shigan, você acordou, disse um varredor da mansão das borboletas. O velho estava nesse trabalho desde antes de Kanai ser o Lorde da mansão. Devo dizer que é reconfortante ver você. Ouvi falar sobre o expurgo fracassado e fiquei preocupado que você pudesse estar em uma condição pior depois de enfrentar o Rei Demônio. Ele disse com uma risada que lembrava a do Papai Noel. Ainda me chamando de Lorde, hein? Nós nos conhecemos há tempo suficiente. Me chame de Seiji, eu disse em resposta. Como eu poderia? O mínimo que posso fazer é mostrar respeito depois de tudo que você fez, Lord Shigan. Ele piscou os olhos como se estivesse se lembrando de algo. Por favor, você pode esperar só um segundo? Ele deixou sua vassoura cair no chão perto da pilha de areia e lixo antes de correr para dentro da pequena cabana no complexo borboleta. Quando voltou, estava segurando uma pequena rede que continha ovos. Aqui, pegue isso, ele disse e eu aceitei com uma pequena reverência. Obrigada, eu disse e olhei para os ovos curiosamente. Eles eram um pouco diferentes dos ovos de galinha. Eles eram maiores, com cascas mais grossas e tinham uma cor azul curiosa. São ovos de pato. Eles devem ajudar na sua recuperação, ele disse e meus olhos suavizaram. Ele não teve um papel importante na minha vida, mas sempre esteve lá, praticamente me observando crescer na mansão. É o mínimo que posso fazer depois que você expulsar o Rei Demônio. Nunca ouvi notícias tão esplêndidas em mais de uma década. Embora eu esteja curioso, como ele era? Covarde, eu disse e coloquei meus ovos na mesa. Eu esperaria isso, ele disse. De qualquer forma, já tomei muito do seu tempo. Boa sorte no futuro. E para você também, eu disse com uma pequena reverência, rolando um nome na minha boca. Senhor Tagashi. Ele riu muito e foi varrer outro canto da mansão. Olhei para os ovos na minha mão e olhei ao redor curiosamente. Eventualmente, avistei uma garotinha que estava pendurando roupas no lado norte do complexo. Ela estava me olhando curiosamente, então acenei para ela. Ela parecia tímida enquanto rapidamente se escondia atrás de seus cobertores e roupas penduradas. Ela era um membro recente da mansão. Aoi Kanzaki, se não me engano. Ela se dava bem com Kanal e apenas Kanal por enquanto. Voltei para o prédio e andei pelos corredores da mansão. A mansão era gigantesca em tamanho, com muitos prédios conectados uns aos outros. Fui até a ala principal do hospital da mansão. Senhor Shigan, alguns dos pacientes que estavam deitados na cama estremeceram como se eu fosse um demônio e me cumprimentaram. Eu podia ver respeito e reverência em seus rostos. Pare com isso, por favor. Você não precisa ser tão formal, eu disse enquanto caminhava pela sala e verificava as camas e os poucos pacientes deitados nelas.
Alguns dos pacientes gemeram e caíram de volta na cama. Eles reagiram instintivamente, mesmo com o corpo quebrado, então, quando a dor retornou, eles choramingaram em agonia. Um olhar foi o suficiente para meus olhos registrarem o ferimento. No entanto, notei que senti uma leve dor de cabeça quando usei meus olhos daquele jeito novamente. Parecia que eu ainda não estava em perfeitas condições. Parei na cama mais distante da entrada. A cama estava localizada logo ao lado da saída do quarto. Eu conheço você, eu disse ao jovem deitado na cama. Eu me lembrava dele porque ele era ainda mais novo que eu. Você veio da última vez com um dedo quebrado, que ele machucou enquanto corria de um demônio, aparentemente. Deve ter doído pra caramba. Ah, sou eu. Não achei que você me reconheceria, Lord Shigan, ele disse. Ele tinha cabelos loiros sujos e era um usuário da respiração do trovão. Tentei lembrar o nome dele e rapidamente percebi que ele não tinha me dito antes, então perguntei, qual é o seu nome? Sazazuka. Costumava haver um ponto no tempo em que eu não queria aprender o nome de matadores de demônios de classificação mais baixa, temendo que eu ficaria triste quando ouvisse sobre a morte deles, o que era bem possível. Mas eu tinha superado isso. Por que você está aqui, Sazazuka? Perguntei, já que não conseguia ver ferimentos nele. Diarreia, ele disse e corou de vergonha. Eu mal conseguia segurar a risada. Antes ele batia o dedo do pé e agora diarreia. Ele tinha os motivos mais estranhos para estar aqui, embora a diarreia não fosse tão rara quando pensei nisso. Muitos tinham que depender da floresta para se alimentar durante missões longas e se você não soubesse o que estava fazendo, poderia ficar doente facilmente. Ele era jovem e inexperiente, então eu conseguia entender. Foi por isso que sempre preferi carne em minhas missões. Não dava para errar com carne recém-caçada. Então é por isso que você dorme na cama perto da saída, mesmo quando ela está longe do resto dos seus camaradas, perguntei e ele assentiu envergonhado. Fique boa logo, eu disse e tirei um ovo de pato da rede. Aqui, deve ajudar você a se recuperar, eu disse e joguei o ovo nele. Não coma cru, senão seu caso vai piorar, eu disse e saí da enfermaria. Continuei minha jornada até a sala mais ao sul da mansão. O lugar era significativamente mais isolado e havia tanques de armazenamento e água aqui. Eu sabia exatamente para onde ir, cortesia de Kanai. Entrei em uma sala que costumava ser um depósito para equipamentos médicos antigos, mas que agora foi reformada e virou uma sala normal, limpa, mas muito simples. Chibi. Eu a chamei quando a vi parada ao lado de uma mesa que tinha um microscópio e alguns tubos e copos com amostras de sangue. Meus olhos se voltaram para a cama no quarto e congelei quando vi Rengoku dormindo. Capítulo 149. Ponto de vista de Seiji. Depois de uma semana, não havia mais humanidade em sua forma. Meus olhos procuraram em vão, analisando cada célula pulsante por um pouco de humanidade, mas não encontrei nada. Ele era um demônio, em todos os sentidos da palavra. Eu odiava isso. Eu odeio ter odiado isso. Meu ódio absoluto por demônios trabalhou contra minha intenção. Cada parte de mim, exceto meu coração, estava completamente enojada só de olhar para ele. Sou uma pessoa horrível e um amigo pior ainda. Não consegui evitar. Soltei um suspiro trêmulo. Percebi então que meus pulmões doíam devido à falta de ar. Acho que precisamos trabalhar nisso, eu disse a mim mesmo. Eu estava alimentando meu ódio por demônios a vida toda e não encontrei razão para consertar esse problema. Ele até se tornou minha principal fonte de força. Mas agora eu tinha um motivo para parar. Um motivo para ficar são novamente. Aproximei-me lentamente de Rengoku, parando apenas quando estava bem ao lado dele. Inclinei-me cautelosamente e cheguei perto de seu rosto adormecido. É você, certo? Perguntei e estendi minha mão para tocá-lo. Hesitei por um segundo antes que meus dedos pressionassem seu rosto pálido e frio. Minha mão continuou a acariciar seu rosto e a cada segundo de contato, percebi que ele ainda era meu amigo. Ele ainda era o Rengoku que eu conhecia, apenas em uma forma diferente. Como um guerreiro que treinou seu corpo a vida toda para matar demônios, eu me destreinei para ver a pessoa diante de mim como ela realmente era. Aprendi a ver em um demônio o humano que ele era antes. O demônio na cama não foi quem levou minha família, não foi ele quem ameaçou o que eu amava, ele não teve nada a ver com isso. Era só ele. Rengoku, meu amigo. Você está bem? As palavras pareceram ser um chamado de despertar para o meu transe enquanto eu retraía minha mão rapidamente. Eu me encolhi um pouco. Sim, estou bem, eu disse, balançando a cabeça para clarear meus pensamentos confusos. Como ele ainda está dormindo? Virei-me para ela e perguntei curiosamente. A regeneração demoníaca significava que eles não só podiam curar ferimentos externos, mas também veneno em seus corpos. Era por essa razão que nenhum outro veneno além da glicínia funcionava neles. Normalmente, eles nunca poderiam ser colocados para dormir por muito tempo também. Não importa quanta dosagem você use, pode ser o suficiente para nocautear uma baleia. Você não poderia colocar demônios para dormir por muito tempo. É um novo tipo de remédio que eu fiz da minha pesquisa, disse Shinobu enquanto gesticulava para a mesa ao lado dela. Tinha amostras de sangue e tecido de Muzan e Rengoku. Entendo, isso faz sentido, eu disse e me virei para Rengoku. Também faria sentido se ele nunca acordasse. Lembro que Nezuko dormia muito quando se tornou um demônio. Acho que ela dormiu por anos em um ponto. É bom que ele continue dormindo, eu disse. Era melhor assim, até que fizéssemos uma cura ou até que o lírio-aranha azul florescesse. Se ele acordasse, poderia colocar em risco a localização da mansão das borboletas e eu tinha certeza de que Musa não perderia tempo em aparecer com todos os 12 Kizuki se isso acontecesse. Então eu preferiria que ele estivesse dormindo e inconsciente. Você acha que pode encontrar uma cura? Perguntei a ela, e ela ficou em silêncio por quase um minuto, pensando seriamente na minha pergunta, pois não queria falsidade. Eu posso, mas vai levar tempo. Muito tempo, ela admitiu. É por isso que precisamos de Tamayo, minha mente disse imediatamente. Shinobu era um gênio, mas o máximo que ela fez foi tentar criar um veneno melhor para matar humanos.
Ela nunca precisou encontrar uma cura para transformar demônios em humanos novamente. Por outro lado, Lady Tamayo teve tempo para estudar e experimentar por centenas de anos. Preciso ir encontrar Tamayo imediatamente depois de recuperar minhas forças. Fiquei no quarto o dia todo, contemplando meus planos futuros e encarando o meu problema de frente. Quando saí, percebi que o fardo do meu coração havia diminuído. O ódio amargo em meu coração mudou por meu amigo. No dia seguinte, onde está? Onde estão as bolas brancas prometidas? O orador era um garoto menor do que sua idade devido à fome e à falta de nutrição adequada. Ele tinha a pele da cabeça de um javali na cabeça. Arroz, arroz, é arroz. Quantas vezes eu tenho que te dizer isso? Um rosto familiar gritou de volta com igual vigor. Sanemi. Ratos, o menino gritou com toda a confiança do mundo. É arroz. Sanemi corrigiu novamente. Piolho. Arroz. Olhos. Arroz. O garoto parecia estar em pensamentos profundos. Você quase podia ouvir engrenagens se encaixando dentro de sua cabeça. Então algo clicou. Pedrinhas de neve, ele disse finalmente. Isso não chegou nem perto. Sanemi gritou frustrado. Vi sua pressão sanguínea subir bruscamente e suas veias incharam. Ah, arroz, ratos, dados, legal, eu não me importo. Só me dê minha comida. O garoto gritou de volta, vapor saindo de seu nariz de javali. Bonk. Eventualmente Sanemi estalou e deu uma pancada na cabeça do pobre garoto. A cabeça do garoto bateu no chão e por um segundo fiquei preocupado, mas o garoto se recuperou imediatamente. Autodefesa. Odd Quake. O garoto inalou ar bruscamente e pulou em Sanemi como uma fera selvagem. Ficamos todos surpresos com isso porque o garoto tinha usado um estilo de respiração. A questão era o quê? Uma briga caótica se seguiu entre eles. Fiel ao seu nome, o garoto balançou a cabeça de Sanemi para deixá-lo tonto. Sua pequena estatura se agarrava ao seu corpo como um macaco selvagem e Sanemi teve dificuldade em arrancá-lo. Que porra é essa? Eu só consegui dizer enquanto o evento acontecia no pátio. Kanai, que estava sentada ao meu lado na varanda, riu alto e perguntou. Essa é sua amiga? Não, neguei rapidamente, deve ser do Chibi. Não, nunca o vi antes na minha vida, Shinobu negou rápido também. Ela levantou os olhos do livro em sua mão e sorriu divertida. Eu pensei que teria uma sessão de cura pacífica, mas acho que não tinha jeito. O idiota trouxe um idiota para casa. Eu ouvi você, cara de cicatriz. Sanemi gritou. Nós rimos. Mas Inozuki, hein? Pensei comigo mesmo enquanto olhava para o garotinho. Interessante. Capítulo 150. Ponto de vista de Seiji. Uma criança perdida na selva que, de alguma forma, poderia usar um estilo de respiração único, eu disse pensativamente, digerindo a informação que li dos lábios de Sanemi. Foi por isso que você o trouxe com você? Ele também estava morrendo de fome, disse Sanemi. A comida é escassa no inverno. Uma criança não tem nada que ficar sozinha na floresta. Como você pode ver, ele já está bem magro, então pensei que seria melhor trazê-lo comigo. Isso foi inesperadamente gentil de Sanemi. As pessoas devem pensar. Bem, as pessoas não sabiam que ele tinha um dos maiores corações entre os Ashira. Um grande coração que foi distorcido e ferido há muito tempo, mas ainda tinha espaço para gentileza. Kanai sentou-se ao meu lado, apoiando-se em meu ombro enquanto seus dedos se entrelaçavam aos meus em garantia de minha presença. Shinobu sentou-se no lado oposto, a alguns metros de distância entre nós. Ela estava lendo um livro sobre biologia à luz de sua pesquisa, mas agora seus olhos estavam focados em Sanemi e no garoto. Isso é inesperado. Pensei que ele fosse seu filho ou algo assim, Shinobu comentou divertida e ele respondeu exatamente como ela esperava. Porra, quantos anos você acha que eu tenho? E esse garoto não se parecia em nada comigo, ele disse. O garoto soltou o vapor do nariz e assentiu. Eles estavam em sincronia. Então o que você está planejando fazer com ele? Você vai treiná-lo, levá-lo como seu primeiro Tsuguko talvez? Eu levantei uma sobrancelha. Eu nunca realmente esperei que Sanemi encontrasse Inozuki, nada do tipo foi mencionado no mangá, então isso deve ser um efeito borboleta. Fiquei imaginando o que ele estava planejando fazer com ele. Sanemi tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele ficou sem palavras por alguns segundos antes que eu rapidamente entendesse o porquê. Você não estava tentando largar o garoto aqui e ir embora, estava? Claro que não, mas sim do que sim. Eu podia ver que ele nunca pensou nisso e agora que pensou, parecia irracional deixar cair uma criança que ele mesmo encontrou na floresta em outra mão. Ele deveria ter a responsabilidade já que levou a criança com ele. O que você acha que é isso? Um orfanato? Eu disse que não tentei fazer isso. Sanemi retrucou bruscamente, mas eu não entendo seu problema. Você tem canal, Aoi e Muishiro e ouvi dizer que até o garoto Kamado vai vir aqui. O que é mais um? Mais um? Perguntei com uma sobrancelha erguida antes de meu olhar se voltar para suas costas. Sanemi, confuso, olhou para o lado e rapidamente notou a ausência da criança que trouxera consigo. O quê? Ele olhou para trás, bem a tempo de ver Inozuki correndo pela cerca alta, perseguindo nosso gato. Não leve comida. Inozuki estava perfeitamente equilibrado enquanto corria na pequena linha que ficava no topo da cerca. Nosso pobre gato mais velho correu para salvar sua vida depois de quase uma década de domesticação segura. Todos nós assistimos, sem palavras, cada um à sua maneira. Isso é pelo menos uma dúzia de problemas para crianças, eu disse. Sanemi estava furioso e rapidamente perseguiu Inozuki, segurou-o pela nuca e o colocou de volta em seu lugar anterior. Vem aqui, eu disse com um tom de comando antes que Inozuki pudesse responder a Sanemi. O jovem garoto se acalmou com a minha voz, ele se virou para mim e me encarou.
Eu não movi meu olhar enquanto penetrava através da máscara e olhava diretamente para seus olhos. O encarar levou um longo tempo. Inozuki permaneceu congelado, mas com o passar do tempo, era possível ver suor nervoso nele, até mesmo em sua cabeça de javali. No final, o garoto obedientemente veio até mim e ficou diante de mim em uma postura dócil. Da minha parte, eu só pude elogiar seu instinto. Tire a máscara, eu disse, e o garoto congelou mais uma vez. Não se incomode, ele nunca quer tirar a máscara. Confie em mim, eu pedi, Sanemi comentou no fundo. Mas ao contrário do que ele disse, Inozuki rapidamente tirou a máscara. O quê? Sanemi ficou furioso. Quando a máscara de javali foi retirada, ela revelou um rosto delicado que parecia ainda mais jovem que seu corpo. Ele parecia um bebê fofo ainda, embora eu soubesse que ele não era. A pele do seu rosto era impecável, sem manchas da floresta áspera devido ao uso consistente da máscara durante toda a sua vida. Como ele é? Kanai puxou minha mão quando sentiu a atmosfera e eu dei uma breve descrição a ela antes de falar com o garoto novamente. Qual o seu nome? O rosto de boneca de Inozuki finalmente se contraiu em emoção. Era uma expressão áspera que não combinava com seu rosto elegante. Inozuki é Inozuki, ele disse. Ok, quantos anos você tem? Não sei. Bem, eu disse e meus olhos brilhavam roxos mesmo durante o dia. Era verdade que o garoto não sabia sua idade, já que ele nunca teve pais verdadeiros, então eu mesma procurei. Você fez 12 anos, eu disse. Inozuki era quase 2 anos mais novo que seus companheiros de geração matador de demônios, Zenitsu e Tanjiro. Mas mesmo assim, Inozuki agora parecia ainda menor e mais jovem do que sua idade. Acho que a puberdade ainda não o havia atingido e suas difíceis condições de vida não o haviam ajudado muito a crescer. Inozuki tem 12 anos, ele declarou com um sorriso. Eu ri e entendo. Então você pode me dizer onde aprendeu a lutar daquele jeito? Onde você aprendeu a fazer? Parei e reproduzi perfeitamente seu estilo de respiração, mas fiz isso com tanta força que você podia ouvir o ar saindo do meu nariz. Para registro, Inozuki mostrou surpresa em seu rosto. Seus olhos se arregalaram e ele apenas olhou com admiração por um tempo antes de sorrir como uma raposa. Inozuki viu os animais fazendo isso e fez o seu próprio. Ele disse, e isso condiz com o que eu sei. Então ele mesmo criou o estilo de respiração? Shinobu perguntou com um piscar de olhos surpreso, sem uma instrução. Parece que sim, talento assustador, eu disse. Olhei mais de perto para seu corpo e notei sua constituição extraordinária. Ele estava faminto, mas seus tendões e estrutura óssea eram ligas superiores a um humano normal. Eu considerei seu potencial facilmente nível Ashira. Tem certeza de que não quer levá-lo como aluno? Olhei nos olhos de Sanemi. Ou você não percebeu? Claro, eu notei, ele zombou, mas não respondeu à minha pergunta real. Em vez disso, ele caiu em um silêncio pensativo. O que foi? Kanai sussurrou curiosamente. Ela não conseguia mais enxergar, então precisava ser informada com frequência do que estava acontecendo. Além de ser talentoso, o estilo de respiração que Inozuki criou é muito parecido com a respiração do vento, sussurrei de volta. Mas ainda era alto o suficiente para o Shinobu ouvir também. Não precisamos discutir isso agora. Você pode ir se limpar e descansar primeiro, eu disse depois que o silêncio se estendeu por muito tempo. Sanemi resmungou em concordância e eu gritei dentro da mansão. Aoi! Não demorou muito para que a jovem viesse até mim. Ela tinha idade parecida com a de Inozuki, mas era um pouco maior que o garoto da selva. Leve Sanemi e Inozuki para dentro, dê comida a eles e mostre a casa de banho, eu disse, ao que Aoi assentiu e gesticulou para que os dois a seguissem. Comporte-se, Inozuki, e não quebre nada, eu disse ao garoto, e ele colocou a máscara e expirou vapor como resposta. Eles se afastaram, mas antes que fossem muito longe, Sanemi se virou para mim e disse, é bom ver você bem, Seiji. Eu sorri. A manhã chegou e a tarde chegou antes mesmo de percebermos. A mansão estava um pouco mais caótica do que o normal, já que havia 3 Ashiras lá. Tudo permaneceu o mesmo para nós, mas eram os outros moradores que estavam inquietos. O peso de uma Ashira era pesado para eles e ver 3 em um lugar era incrível para eles. Inozuki finalmente conseguiu o arroz que tanto desejava e depois de comer o suficiente até seu estômago ficar inchado como se estivesse grávido, ele adormeceu como uma pedra no quarto de hóspedes. Por outro lado, Sanemi saiu, parecendo mais civilizada do que você esperaria com o kimono verde. Todos nós almoçamos juntos, eu, Sanemi, Shinobu e Kanai. Infelizmente, Mitsuri tinha saído para o serviço bem cedo, ao amanhecer. Ela ficou comigo durante toda a semana em que estive fora. Então agora que acordei, ela teve que lidar com seu dever de empilhamento e missão. Kanao não estava em lugar nenhum, raramente visitando a mansão como eu costumava fazer quando me tornei um matador de demônios. Ela estava em uma jornada constante, missão após missão. Nós conversamos sobre o evento atual e a batalha que ocorreu. Embora eles tivessem ouvido isso muitas vezes dos outros, eles queriam ouvir meu lado da história. Sanemi queria detalhes vívidos específicos sobre como o rei demônio lutava, como era seu golpe, quão forte ele era, quão rápidos eram seus ataques e muito mais. Eu era o único que podia responder suas perguntas curiosas. Shinobu não pôde ficar muito tempo conosco, mas voltou para fazer sua pesquisa depois de verificar os pacientes. Então sua espada está quebrada? Você pretende visitar a Vila dos Ferreiros para conseguir uma nova? Sanemi perguntou. Era fácil consertar uma espada quebrada, mas a minha estava quebrada além do possível de ser salva. Eu estava planejando ir lá eu mesmo, pedir desculpas a Tori por quebrar a obra-prima que ele criou.
Quando eu peguei a espada pela primeira vez, eu estava confiante de que ela mataria Muzan Kibutsuji. A espada era tão perfeita assim, mas ela encontrou seu fim não com Muzan, mas com o machado de Gyomei quando eu salvei Rengoku. Outra razão pela qual eu queria ir lá eu mesmo em vez de enviar Corvo era para recuperar a espada de Yorishi, seja para forjar minha nova espada ou para dá-la a Tanjiro. Eu decidiria o que fazer quando olhasse para a espada. Eu também gostaria de um novo design para minha espada. Sim, visitarei a Vila do Espadachim em um futuro próximo. Havia tanta coisa que eu queria ou tinha que fazer, então ir lá eu mesmo era uma obrigação. Mas eu faria isso somente depois de ir a Tóquio e falar com Lady Tamayo. Senhor Seiji, Aoi veio e interrompeu nossa conversa com uma reverência. O que é? Você tem convidados. Eu arqueei uma sobrancelha. Eu estava recebendo mais visitantes? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.